Olá pessoal, criadores e amantes da raça Cane-Corso. Decidi fazer um vídeo para explicar um pouquinho algumas dúvidas de pessoas que não são criadores, mas que têm alguma dúvida sobre filhotes, sobre ninhada, né? Sobre manejo, sobretudo, desses filhotes, alguma coisa sobre imprinting e ambientação, né? Que alguns chamam também de dessensibilização. Então a gente vai dar uma conversada com vocês sobre esses aspectos, né? Quando o filhote completa 30 dias, a gente bota esses filhotes na nossa pista de ambientação, imprinting e dessensibilização, né? Na verdade a gente chama de ambientação, porque o termo correto seria esse, porque se fosse dessensibilização é aquele filhote que já tem uma sensibilidade e você vai tentar dessensibilizá-lo daquela situação, que não é o caso dos nossos filhotes. Então a gente faz já esse trabalho de ambientação. E nesse trabalho de ambientação, na pista de ambientação e imprinting, algumas pessoas chamam de imprinting também, tá? Mas o termo nacional eu acho que mais adequado é realmente ambientação, né? Eles vão se ambientar, né, nas situações diferentes. Então a gente coloca ambientação com água, eles passam por cortinas de água, né, por ladeiras, subidas e descidas, né, por degraus, subidas e descidas em degraus, por solos diferentes, né? Solo de brita, solo de cimento, solo um pouco mais escorregadio, de cerâmica escorregadia, não é? E situações tipo passa por dentro de túneis, né? E passa por dentro, inclusive, de um pequeno lagozinho, inicialmente da altura dos seus membros até mais ou menos a altura do cotovelo e do joelho, né? E depois a gente vai aumentando esse nível da água até chegar à altura do peito e depois um pouco mais até quase a altura da cabeça. Inclusive eles podem até dar um pouco de nadada nadar um pouco nessa, quando a gente aumenta muito o nível de água nesse local que a gente tem. Então isso faz com que o filhote vá se habituando, né, a situações e ações diferentes. E muitas vezes a gente trabalha também com folha de zinco, com barulho da folha de zinco, com barulho de rádio em situações de volume elevado, entre outras circunstâncias que a gente cria, não é? Exatamente para que o filhote, quando saia do canil VG e vá para a casa do seu proprietário, ele já esteja mais habituado. É óbvio que, se não tiver uma genética boa de temperamento, você pode fazer o que você quiser e você vai minimizar o problema, mas você não vai ter sempre um cão pronto e apto para o trabalho de guarda, não é? Mas obviamente, se você já entrega uma genética boa e além dessa genética você entrega todo um trabalho de dessensibilização, você vai estar de fato entregando um filhote já apto a chegar à sua casa e não dá trabalho para os novos proprietários. Isso também é muito importante para o futuro, se esse cachorro for receber algum treinamento de guarda e proteção, então ele já vai estar habituado com algumas situações que podem ocorrer durante esse trabalho de guarda e proteção. Outra coisa que a gente faz também é estimular a mordida através da caça, né? Brincando com paninho e tal. Isso também estimula o cachorro a morder mais cheio e tal. Tem alguns detalhes que a gente ensina o cachorro a ajustar a mordida. Então, se o cachorro realmente for para um trabalho de guarda e proteção, ele já vai ter algum grau
de conhecimento do que deve fazer, né? Mas esse mesmo cachorro vai se prestar tranquilamente para uma companhia de uma família, não é? Porque vai ser um cachorro que não vai ser medroso, né? Geralmente os acidentes domésticos com cachorro ocorrem com cachorros medrosos, e aí ele tem medo e aí reage através da mordida. Não é um cachorro que é seguro, um cachorro que é tranquilo, que está acostumado e habituado com situações diferentes, não vai reagir com agressividade para os entes da família, né? Porque ele é um cachorro seguro, né? Ele já tem segurança daquilo que está ocorrendo, está acontecendo, né? Então, isso também é um fator importante, né? Entregar uma genética boa, né? E, ao mesmo tempo, entregar esta genética já com algum trabalho, isso eu acho que é um plus que as pessoas recebem quando fazem a aquisição de um filhote aqui do canil VG. Então, como eu falei anteriormente, é muito importante você entregar um cão já com uma certa aptidão, né, para o trabalho, um cão funcional, um filhote funcional, não é? E com a genética também adequada para essa necessidade, não é? Entretanto, não significa dizer ou garantir que esse filhote vai fazer guarda. Por exemplo, se pergunta muito a mim, né, como criador, se eu garanto que aquele meu filhote, que eles estão vendo que não tem medo de situações diferentes, que são filhotes seguros, se aquele filhote vai fazer guarda. E eu sempre digo, olha, o que eu posso garantir é que eu estou te entregando uma genética apta, tá? Um filhote que foi feito um trabalho nele de ambientação, não é? E eu posso te mostrar pai e mãe trabalhando no serviço de guarda e proteção. São funcionais, pai e mãe. Mas eu não te garanto que esse filhote, quando ficar adulto, vai fazer guarda. E às vezes eu dou um exemplo simples, né? É um exemplo bem básico, mas que as pessoas, às vezes, quando eu dou esse exemplo, dizem, puxa vida, eu não sabia disso. Então as pessoas não têm a noção de que podem estragar um trabalho que foi feito, né? O exemplo é o seguinte: a pessoa leva o filhote, né? O filhote vai crescendo, 6, 7 meses, toda vez 8 meses, 9 meses, até próximo de um ano, e toda vez nesse período de evolução do filhote, que chega alguém na casa dessa pessoa, né? De repente um parente, né? Um parente próximo, parente querido, mas que não frequenta a casa com a frequência devida, né? Aí o cachorro vai latir, aí o proprietário não, né? Aí vem um outro parente, um irmão, um pai, uma mãe, bom, qualquer pessoa querida dessa pessoa da casa, mas que não frequenta a casa com regularidade, não é? Então aí o cachorro vai, late, aí o dono não, late novamente, o dono não. Então toda vez negativa aquele coitado daquele cachorro que tem aptidão para guarda, que seria um bom guardião, mas com o tempo, o que é que o cachorro vai pensar, não é? Chega uma pessoa estranha, ele vai olhar para o proprietário, vai esperar o não, não é? É óbvio que eu estou caricaturando a situação, mas o que é que ele vai pensar? Poxa, para que eu vou latir se eu vou receber um não, se eu serei negativado, né? Se eu levarei uma reclamação. Então esse cachorro está sendo, na verdade, estragado para o trabalho de guarda. Isso é um exemplo simples, mas que quando eu comento com as pessoas dizem, de fato eu faria isso, não é? Então é um alerta, né? E aí eu dou exemplo, olha, se chegar um parente meu aqui, mesmo que seja um parente querido, um amigo querido, mas que não vem com frequência, então, e o cachorro meu estiver solto, por exemplo, não solto no mesmo ambiente da pessoa, mas a pessoa chegou aqui, eu tenho algumas situações que dá para a pessoa chegar e não necessariamente estar no mesmo ambiente do cachorro. Aí o cachorro fica na grade latindo ou na tela, que atrás a gente tem inclusive uma tela. Na tela, por exemplo, naquela tela ali latindo, então eu fico muito bem, garoto, muito bem. Eu fico estimulando, porque o cachorro não sabe que aquela pessoa é minha amiga. Não é um estranho para ele está fazendo o trabalho correto dele, ele foi preparado para aquele trabalho. Se você não quer mais que ele lata, e é o que eu faço aqui quando chega um amigo, não é? Eu pego aquele cachorro, tiro daquele ambiente, não é? Então eu tiro desse local aqui e coloco ele em outro local,
Ele não vai deixar de me fazer a guarda, mas não nesse local aqui. Vai para um outro local. Então, é um exemplo simples, mas que as pessoas se enquadram, né, e se percebem muito nesse exemplo que eu dou, né? Entre esses tem vários outros exemplos. Contudo, uma coisa importante também dizer, se esse cachorro latir, né, canicorso geralmente não faz isso, mas caso ocorra para ele latir para sua esposa ou para o seu marido que frequenta a casa diariamente, para os seus filhos, para uma empregada doméstica, para uma pessoa que frequenta diariamente, que esse cachorro mantém contato diário, aí sim, aí não pode, aí isso não é permitido. Latir para as pessoas da casa, mesmo que não seja seu parente, mas é uma pessoa que tem convívio diário, aí não dá para permitir, o tratador dele não dá para permitir que o cachorro lata para quem ele tem o convívio diário, né? Mas assim, canicorso é uma raça que é muito equilibrada, é uma raça que habitualmente é bem submissa ao dono, né, e à família. É um cachorro que raramente vai questionar as ordens do proprietário, então não vai ter muito esse problema. Mas é importante saber que tem essas duas situações. Situação habitual, que a pessoa frequenta a casa diariamente, não se permite que o cachorro lata, né? Mas pessoas estranhas que ele não conhece, ele está latindo, ele está fazendo a função dele, né? E isso eu estou falando ele de filhote, de jovem, não é? De adulto aí é outra coisa, é outra situação. Embora o adulto negativado também, ele também vai reagir da mesma forma, tá? Mas aí o cachorro adulto latir só não é suficiente, né? É só isso que eu estou querendo dizer. Latir atrás de uma grade não significa dizer que o cachorro vai de fato impedir um invasor que entre no ambiente do cachorro, né? Que queira invadir o seu território e fazer algum mal a você ou a sua família, né? Aí são outros 500. Obviamente, quanto mais treinado, mais eficaz na guarda é esse cachorro, não é? Não quero entrar aqui no contexto de guarda natural, porque isso é muito controverso, não é? Mas, pelo menos, o cachorro não treinado, certamente ele tem, e que é habituado e que é bem criado, vamos dizer assim, ele vai ter pelo menos a guarda preventiva. Ele vai latir, vai rosnar, e muito pouco provável uma pessoa que não tenha conhecimento de sinofilia e sobretudo de temperamento animal, temperamento canino, né, não vai entrar, nem vai querer encarar esse cachorro, né? A gente aqui sempre faz treinamentos, né? E outra pergunta que se faz é o seguinte: a partir de quando eu começo a treinar o meu cachorro para guarda? E eu sempre digo, teu cachorro que saiu do canil VG, ele está sendo treinado para guarda desde que nasceu, com todas essas ações que eu comentei que a gente faz, não é? E quando esse cachorro é entregue, uma outra orientação importante, aí voltando não no manejo de temperamento, mas no manejo em relação à saúde, só sair com esse cachorro para a rua, tá? Para local que possa ter passado outros cachorros, que possa ter vírus circulante de doenças próprias dos caninos, né? Depois da 4ª vacina. Eu sempre peço para dar, em vez de 3, que as pessoas dão habitualmente, 4 vacinas, tá? Então, a cada 21 dias ele recebe uma vacina, não é? A primeira pode ser com 30 ou 45 dias, a partir daí a 2ª, 3ª e a 4ª vacina, né? Após 21 dias da 4ª vacina, aqui a gente libera, a gente orienta que esses cachorros já estão nas casas dos seus proprietários a sair com ele para ambientes externos, né? E a partir do momento que o cachorro já recebeu a 4ª vacina, 21 dias depois pode sair para ambiente externo, aí sim é uma fase de socialização. Quanto mais socializar, melhor, né? Essa, inclusive, é a orientação do nosso consultor aqui para o cão funcional, não é? Que é Joaquim Cavalcante, é a pessoa que nos dá consultoria e treina nossos cães, não é? E ele sempre orienta isso, né? Socializa bem o cachorro, sai, passeia, deixa as pessoas pegarem, tocarem, né? Então você pode fazer isso dos 5 aos 6, 7, 8 meses sem problema, não é? A partir daí, não é? Aí você começa a deixar o cachorro mais,
Você pode até sair, mas já pede às pessoas para não tocarem muito nele, porque você vai começar o trabalho de guarda para esse cachorro. Então, o cachorro, depois que está com um ano e pouco, quanto mais você socializar ele com outras pessoas, deixar outras pessoas pegarem, menor vai ser a aptidão dele. Não é aptidão, menor vai ser a capacidade dele de fazer guarda, né? E aí, quanto menos pessoas ficarem pegando, tocando, alisando, não sei o que, melhor. Estou falando do cachorro que já está com mais de um ano e meio, próximo a ficar adulto. Aí realmente o ideal é só deixar as pessoas da casa manusearem esse cachorro. Habitualmente eu não gosto que estranhos fiquem tocando nos meus cães que já estão preparados para o trabalho de guarda e proteção, né? Mas não significa dizer que se você permitir que alguém toque o cachorro, você vai estragar o cachorro para a guarda. Não. O que eu quero dizer é que aquele cachorro que é socializado excessivamente, não quando filhote e quando jovem, que é bom que isso aconteça, mas quando adulto, né, você vai estar, de certa forma, diminuindo um pouquinho, porque veja, ele vai ter uma série de contatos com uma série de outras pessoas, e aí você vai confundir um pouquinho, de repente, a cabeça desse cão em relação à guarda, não à noite, porque à noite ele sozinho ele vai latir, ele vai, mais a guarda quando você tiver durante o dia, de repente uma pessoa entrar na sua casa, ele vai talvez entrar em conflito sem saber se é para atacar ou não, porque você habitualmente recebe pessoas e permite que essas pessoas venham e você socializa muito com o seu cachorro, tá? Eu estou falando socialização nesse aspecto, né? Então, assim, eu espero que tenha sido útil, né, com essas informações, né? Espero que tenha tirado algumas dúvidas, porque boa parte das coisas que eu falei agora nesse vídeo são questionamentos e perguntas que eu recebo de pessoas que compram os filhotes. Então, eu acho que isso talvez contribua aí para sanar algumas dúvidas e dirimir algumas situações aí conflitantes dos proprietários em relação aos seus cães, né? Meu nome é Vanildo Guimarães e eu sou proprietário do Canil VG. Muito obrigado.